não deu lucro e depois foi dando lucro muito baixinho, perto do que eu esperava e perto do valor investido, né? Quanto eu gastei para abrir o meu negócio? Recebi muitas perguntas nos últimos vídeos, né, falando para eu explicar um pouco mais sobre como eu abri, quanto eu gastei. Vamos analisar se realmente vale a pena investir em uma lavanderia. Pessoal, primeiro de tudo, uma coisa que eu fiz foi o seguinte: eu tinha um X de dinheiro, mas eu não gastei X de dinheiro à vista para abrir o negócio, tá? Eu não abri o meu negócio à vista. Por quê? Porque eu pensei, cara, se eu abrir meu negócio à vista, eu vou ficar sem dinheiro nenhum na reserva para pagar eventuais despesas. Vai que acontece um imprevisto, eu tenho um imprevisto disso, um imprevisto daquilo, e realmente aconteceram imprevistos. Eu tive muitos imprevistos aqui quanto à energia, e aí, graças a Deus, eu tinha o dinheiro lá guardado para pagar esses imprevistos, que eu nem imaginei que isso poderia acontecer. Então, eu tinha o dinheiro guardado, não abri tudo à vista. Então, isso aí já é um passo muito importante. Você entender que se você tem 50 mil reais, você não vai pagar 50 mil reais à vista para abrir um negócio. O ideal é que você calcule mais ou menos aí o quanto dá para você parcelar, tá? E deixa um dinheiro guardado ali para o seu fluxo de caixa. Com esse dinheiro guardado no fluxo de caixa, você consegue tanto pagar as suas contas das parcelas quanto as despesas fixas, né? Até porque nos primeiros meses do negócio você não sabe exatamente se ele vai te dar lucro líquido. Por exemplo, a minha lavanderia, quando eu abri ela com apenas 2 máquinas, tá, gente? Eu não abri ela. Vocês veem agora que tem 4 máquinas. Não abri com 4 máquinas, eu abri com 2. Por quê? Porque eu tava com medo. Falei, cara, eu vou abrir esse negócio, beleza. Mas e aí? Se eu compro 4 máquinas dessa, cada jogo de máquina custa 40 mil reais. Se eu compro as 4 máquinas e dá errado, olha a dívida que eu vou ficar, né? 40, 80 mil, 160 mil reais de equipamento, fora os outros custos. Então, assim, comecei com 2 máquinas, daí eu gastei 80 mil reais com os equipamentos, mais uns 40 mil reais aí com instalação, com mobília, totalizando 120 mil reais para abrir a lavanderia com 2 jogos de máquinas, tá? Então, a primeira dica é essa: não use todo o dinheiro que você tem para abrir o negócio. Você precisa usar uma parte e deixar a outra ali guardadinha para caso você precise, né, cobrir eventuais despesas, eventuais imprevistos que não estavam nos seus cálculos. Então eu abri a lavanderia com 2 jogos de máquinas, tá? Como eu falei inicialmente, eu abri em maio do ano passado, gastei 120 mil reais, e até outubro do ano passado, então eu fiquei maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Fiquei 6 meses com 2 jogos apenas. Gente, nos primeiros 2 meses não deu lucro de nada, tá? Não deu lucro, pelo contrário, deu despesa. Ainda bem que eu tinha um fluxo de caixa para eu cobrir essas despesas. Não deu lucro e depois foi dando um lucro muito baixinho, perto do que eu esperava e perto do valor investido, né? Tava dando 2.000, 2.500 reais, 3.000 reais de lucro. Lucro líquido, né? Tirando todas as despesas. E aí aquilo tava me deixando bem triste. Daí eu fui trabalhando bastante, né? Juntando mais um pouco de dinheiro, e aí em outubro do ano passado eu comprei mais 2 máquinas. Depois que eu comprei mais 2 máquinas, o faturamento melhorou muito, tá? Porque só 2 jogos de máquinas estava pagando só as despesas. Com 4 jogos já estava pagando as despesas e me dando um lucro líquido, então já estava entrando dinheiro bom no meu bolso, tá? Vamos analisar esse fator interessante. Então, ou seja, para ela investir em toda a estrutura, em toda a arquitetura, foi 120 mil reais no total para poder fazer a instalação de 2 máquinas. Vamos depois analisar o quanto que cada máquina gera de receita. O que ela estava tentando explicar no começo? Ela estava tentando explicar o seguinte: para abrir um negócio, nós devemos pensar em 3 pilares. Primeiro, capital inicial, o quanto que eu vou investir no total para abrir a operação. Segundo, capital de giro, quanto que eu preciso ter para manter meu negócio funcionando pelo menos 1 ano, sem esperar ele render. E o terceiro, que nesse caso ela falhou, é pensar de forma orgânica. Poxa, o primeiro mês não deu resultado, o segundo mês não deu resultado. Esse terceiro pilar, como captar clientes,
ele já tem que ter bem estruturado. Como eu gero clientes? Não é esperar, só vou pegar o melhor ponto, a melhor localização e pronto. Por quê? Porque isso daqui aumenta o risco do negócio dar errado, ok? Então, ou seja, são 3 pilares fundamentais aqui que nós precisamos analisar. Baseado isso daqui, aí nós iremos analisar o quarto, o retorno sobre investimento em quanto tempo. Então, deixando aqui um pouco mais didático o que ela está tentando explicar de forma um pouquinho mais profissional de como que nós devemos pensar em qualquer modelo de negócio, seja uma academia, seja uma lavanderia, seja um restaurante, seja uma clínica, tudo isso tem que ser arquitetado e modulado usando esses 4 fundamentos. Então, assim, atualmente, para montar uma lavanderia mais ou menos aqui no meu padrão, com 4 jogos, né? Tenho 4 lavadoras e 4 secadoras. Atualmente você vai precisar gastar aproximadamente, aí pelos meus cálculos, uns 210 mil. Isso depende muito também, depende muito aí da cidade onde você mora, do quanto você paga de mão de obra para o eletricista, porque isso é outro assunto que eu vou entrar também em relação às despesas, né? Quais são as despesas maiores para você abrir uma lavanderia? As minhas despesas maiores foram, eu tive muita despesa aqui, principalmente com os equipamentos, né? Que foram os mais caros. Em segundo lugar, com a mão de obra do eletricista. Terceiro lugar, mão de obra de quem ia fazer a hidráulica do lugar. Por quê? Porque aqui as máquinas elas precisam principalmente de energia e de água, né? Sem um desses dois elas não funcionam. E aí eu paguei uma grana e tanto para o eletricista fazer todo o sistema, né, elétrico. Precisa ser trifásico, precisa ter aterramento, entre outras coisas. E também gastei para a questão hidráulica, né? Eu quis que minha água fosse de poço, não quis depender do sistema de água aqui da cidade, porque falta muita água. Daí eu fiz toda a encanação, paguei, né, para fazerem toda a encanação, fazer direitinho para entrar água, coloquei filtro lá para a água vir limpa, então tem todo esse gasto. E por incrível que pareça, o que mais barato vai ser a mobília daqui, né, a mobília da sua lavanderia, no caso, se você for abrir uma lavanderia. E a mobília é o mais barato porque, enfim, em vista de tudo que eu gastei acho que uns 8 mil para mobiliar tudo aqui, né? Mais a central de ar, uns 11 mil reais. Olha um ponto interessante, por mais que seja um modelo de negócio que parece ser simples, ele exige toda uma arquitetura e todo um investimento. Então, nesse caso aqui, esse valor acima de 200 mil reais é o capital inicial. Então, ela não incluiu aqui o capital de giro, que é o custo mensal que ela tem. Então, isso é ainda mais um custo. Então, provavelmente, esse negócio aqui, durante um ano, o investimento dele é acima de 350 mil reais, provavelmente, colocando 12 meses. Então, se você colocar 4 equipamentos, como ela mencionou, o total de instalação e tudo mais, vai dar mais de 200 mil reais. Só que tem um capital de giro, que é o que paga um negócio até ele começar a gerar resultado. Falar sobre lucro é uma coisa muito delicada, porque tem muitas variáveis e eu vou falar sobre elas aqui também. Vamos começar falando aqui sobre os custos fixos. O que eles são? Custo fixo, para mim, Normanda, são aqueles custos que eu tenho todo mês, independente do que aconteça. No caso, o aluguel é um custo fixo, a energia, apesar dela vir em valores... O modelo de negócio dela, ele é próprio, então não é franquia. Bem legal. Vamos analisar aqui. Diferentes, ela é um custo fixo, pelo menos eu enxergo como sim, sendo um custo fixo. A água, ela também é um custo fixo. Os insumos são custos fixos, porque eu sempre estou comprando sabão e amaciante, apesar de ser em quantidades diferentes. Também considero como custo fixo. E considero também o sistema de pagamento da maquininha de cartão como custo fixo. Eu também considero a taxa que eu pago da maquininha de cartão como custo fixo, porque ela sempre vai ser cobrado. E também considero os impostos como custo fixo, porque eu sempre vou pagar imposto todo mês. Então, você já tem uma ideia de que os custos fixos, para mim, eles são aqueles que eu tenho que pagar todo mês, independente da minha produção.
E aí já vai o primeiro detalhe. O seu lucro líquido, ele vai depender muito da sua produção versus o seu custo fixo. Então, se você tem, quanto mais você produz, alguns custos eles vão acabar aumentando mais, como por exemplo a energia e também o consumo de sabão e amaciante. Além dos custos fixos, também, vez por outra, tem os custos variáveis. Vez por outra não, gente. Praticamente todo mês tem alguma coisa que não está na planilha que eu tenho que fazer. Calma, eu sei que vocês estão querendo saber de valores e eu já vou começar a soltar alguns valores para vocês. Mas continua na linha de raciocínio comigo. Agora a gente vai partir para o lucro bruto. O que é o lucro bruto? O lucro bruto é o que a lavanderia produz. Então, por exemplo, o meu ciclo ele é R$17,99. Tanto para uma lavagem quanto para uma secagem. A pessoa paga R$17,99 por ciclo. Então, se a minha lavanderia, por exemplo, faz 1.000 ciclos no mês, ela faz R$18.000 no mês. R$18.000 de lucro bruto. Daí, esse lucro bruto é quando eu começo a abater os custos fixos e os custos variáveis também. Daí, eu devo tirar daí o valor do aluguel, o valor da energia, da água, do sabão, do amaciante, os impostos. E aí, depois de eu tirar tudo isso, eu vou ter o meu tão sonhado e tão esperado lucro líquido. Beleza, mas qual é o meu lucro líquido? Tararam. Galera, por questões de privacidade e segurança, eu não quero revelar aqui para vocês qual é o meu lucro líquido, mas eu não vou deixar vocês terem assistido o vídeo aqui sem terem pelo menos uma noção de quanto você pode lucrar. Vamos lá, eu dei a ideia aqui de fazer 1.000 ciclos por mês com 4 máquinas. Acontece que eu já tive a experiência de 2 máquinas e quando eu tinha 2 máquinas, eu fazia em média aí de 400 a 600 ciclos por mês com 2 máquinas. Vamos supor o seguinte, que ela produza 1.000 ciclos por mês, como ela pontuou ali. Qual é o problema? O primeiro problema desse modelo de negócio, já não sobraria tanto dinheiro para marketing, porque você precisa saber gerar clientes. Todo negócio de sucesso precisa gerar clientes, não esperar clientes. Então existe uma coisa que você não tem controle, o crescimento orgânico você não controla. Você precisa ter um crescimento ativo, estratégico para gerar demanda. 2. Vamos pensar num aluguel mais básico possível de rua, que tem que ser um ponto muito bom. R$5.000 por mês. Estou sendo generoso aqui, tem lugares que é mais caro. R$5.000 por mês num ponto bom, porque você precisa ter movimento. Por exemplo, um centro comercial, uma avenida movimentada de bairro. Então, vamos supor que ela vai ter mais manutenção. Ela tem que ter uma manutenção, um custo de manutenção, imposto e tudo mais. Vamos supor IPTU, tal, tudo incluso R$7.000. R$7.000. O que acontece? Ela como administradora, ela tem que tirar o próprio salário dela e deixar um fluxo de caixa. Porque se dá algum BO, algum pepino, ela tem que ter uma emergência para pagar aluguel e tudo mais. Então tem que ter uma emergência, fluxo de caixa. Vamos supor que ela, como administradora, ela está tirando um salário de R$3.000. Então, ou seja, já vai para R$10.000. Colocando fluxo de caixa aqui, R$10.000, R$12.000 com manutenção, energia. E tem energia também. Vamos colocar mais R$2.000 de energia. Então, ou seja, R$3.000 de energia. Então, ou seja, já vai para 13. Sobra R$5.000 de fluxo de caixa. Eu estou sendo bem generoso aqui, de verdade. Tem outros custos. Então, ou seja, se eu colocasse marketing, que eu não estou colocando, o marketing eficiente, você não gasta menos de R$5.000. Eu incluo anúncio e equipe, você não gasta menos de R$5.000. Então, ou seja, já é um grande ali desafio. Então, assim, vamos fazer um cálculo aqui, básico. Se nós colocarmos R$5.000 de lucro, tirando tudo, na última linha, coloca R$5.000. R$5.000 multiplicado por 3, não, por 12, dá R$60.000 por ano. Aí vamos pegar dá 1 ano R$60.000. Então ela precisaria de 4 anos para conseguir recuperar o investimento do capital inicial. Mas ainda não está incluso o investimento do capital de giro. Então, ou seja, é 5 anos para o negócio se pagar. Então é esse cálculo que eu devo fazer. Será que vale a pena? Então, ou seja, isso serve de conselho para você também que quer investir.
Então não se iluda também, a lavanderia não dá trabalho, porque não vai ter ninguém lá. Não se iluda. Tem manutenção, tem que correr atrás dos problemas, tem BO também para poder resolver. É um pouco menos? É um pouco menos, mas tem BO para resolver. Então o que eu gosto aqui, esforço vezes resultado. Calcula o capital de giro, calcula o capital social para investir, calcula. Se você tem uma estratégia para gerar clientes, não esperar clientes. 90% dos negócios falham nisso. E aí depois você calcula também todo o investimento e o seu lucro ali e quanto tempo que ele vai retornar. E aí você vai ter realmente um negócio de sucesso. Você gostou desse conteúdo, de fato? É um conteúdo de valor para você? Deu para te dar um direcionamento? Já deixa um like. Manda para aquele amigo sócio que você quer abrir uma sociedade com ele, para sua esposa, para o seu marido. Se inscreve no canal, que o meu intuito é começar a fazer conteúdos como este toda semana.